Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Foi por causa dele, aleluia. Se nós estamos aqui, não é por causa da minha força, não é por causa da minha capacidade, mas é por causa dele, porque ele tem nos fortalecido, aleluia. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Deus de glória. Vamos lá, 8 e 12. Eu vou ser bem direto para que nós possamos respeitar o tempo que foi nos dado nessa noite. Marcos, capítulo de número 5. A leitura é um pouco extensa, mas eu quero que você leia comigo esse texto, do versículo 1 até o versículo de número 20, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, aleluia, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e então temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Podeis assentar na presença do Senhor. Aleluia. Eu gosto muito desse texto. Eu acho que talvez seja um dos textos que eu jamais preguei na minha vida. Muitas vezes eu já ministrei sobre esse texto, e hoje outra vez ele voltou ao meu coração, porque quando eu olho para esse texto, eu consigo enxergar nesse texto o meu passado. E eu tenho certeza que muitos que aqui estão, se olhar com sinceridade para o que o texto está nos dizendo, também vão se identificar com esse texto. Pessoas que viviam atormentadas, procurando a paz, sofrendo, muitas vezes sem entender o porquê daquelas situações,
o porquê de estar naquela situação aprisionado, mas que um certo dia, um olhar cheio de graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcançou, me alcançou, e é por isso que estamos aqui nesta noite, e é por isso que nós cantamos que foi por causa dele, e é por isso que nós adoramos e sentimos essa alegria, quando expressamos que não é pela minha força, não é pela minha capacidade, mas é por causa dele. Quando eu olho para quem eu era, quando eu olho para aquele viciado, aquele drogado, jamais eu teria capacidade de estar aqui nesta noite. Mas o Senhor achou graça na minha vida. O Senhor me deu a sua graça e é por isso que eu estou aqui. E quando eu olho para esse texto, antes de nós entrarmos no texto, eu quero que você entenda que esse texto ele não começa no capítulo 5. Esse texto ele começa lá no capítulo de número 4. Quando Jesus está na beira do mar, cercado pela multidão, e ele está ensinando, ali também estão os seus discípulos, e Jesus já havia despertado no seu coração o desejo de atravessar e ir até Gadara. Mas ele sabia o que ele encontraria naquele lugar. Ele sabia do que ele enfrentaria naquela travessia daquele mar. E ele agora, através do seu ensino, ele quer preparar os seus discípulos. Porque o Senhor Jesus, ele quer que nós continuemos esta grande obra. Este é o grande ide. Que nós preguemos o evangelho a toda criatura, por todo o mundo, em todos os lugares, sem distinção. Ainda hoje de manhã eu estava ministrando a lição da escola dominical aqui na nossa subcongregação do Cedro 2, e eu falava a respeito disso, que o evangelho ele não é exclusivista. O evangelho não é apenas para judeus. O evangelho não é para aquele camarada que você olha e diz, nossa, como ele é bonzinho. Aquela pessoa ela é tão boa, aquela pessoa é tão perfeita, ela cuida bem dos seus filhos. Porque muitas vezes nós conhecemos pessoas assim. Ele é um homem tão bom, ele ajuda os pobres, ele é um homem fiel à sua esposa, é trabalhador, é uma pessoa que respeita as leis. Mas de repente sai aquela frase, só falta aceitar Jesus. O homem pode ser o melhor que ele for segundo a nossa ótica, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. O homem sem Jesus é o pior miserável. Ele está condenado ao inferno, ele está condenado à perdição. E muitas vezes nós olhamos dessa forma para as pessoas e achamos que essas pessoas precisam do evangelho. Vamos pregar para aquele, ele é bonzinho, só falta um passinho para ele se entregar para Jesus. Mas o evangelho não é exclusivista. O evangelho é para todos. O evangelho é para este homem bonzinho que não tem nada porque não tem Jesus. Mas o evangelho também é para aquele viciado que está na boca de fumo. O evangelho também é para aquela prostituta que está no prostíbulo, para o travesti que nós encontramos na esquina vindo para a igreja. O evangelho é para aquele que está perdido, para aquele que a sociedade vira as costas. E o evangelho alcançou a vida deste homem. Mas o Senhor queria preparar os seus discípulos. E por isso ele vai falar algumas parábolas. Eu não vou me aprofundar, mas eu quero citá-las para que você entenda que Jesus estava preparando os seus discípulos para aquilo que eles iriam enfrentar. Jesus vai falar ali a respeito de algumas parábolas. E ele vai falar primeiramente da parábola dos 4 solos. Daquele semeador que semeou a semente em 4 terrenos diferentes, em 4 solos diferentes. A semente era a mesma, o semeador era o mesmo, mas porém os solos eram diferentes. E de todos aqueles solos, apenas um produziu. Apenas um recebeu aquela semente cresceu e ela pôde produzir frutos. E o Senhor queria ensinar os seus discípulos que muitas vezes nós não podemos olhar para os números.
Porque é muito tendencioso isso. Nós queremos olhar para os números. Muitas vezes eu ministrei a palavra para igrejas lotadas, e quando eu fiz o apelo, às vezes uma pessoa veio para a frente, às vezes ninguém, e eu saí decepcionado, me questionando: Senhor, por quê? A tua palavra foi pregada, tinham tantas pessoas que não eram convertidas ainda naquele lugar, por que ninguém veio, por que ninguém recebeu? Até que um dia o Senhor falou ao meu coração que a semente lançada, ela passa por um processo. Como o irmão Claudésio falou aqui nesta noite, essa semente, primeiro ela vai ter que morrer, ela vai ter que ser plantada naquele solo, para que então ela possa germinar. E muitas vezes nós queremos ver os números, nós queremos pregar uma mensagem e queremos que venha 20, 30 pessoas para frente, mas aquela semente lançada, ela vai ser plantada, ela vai ser germinada, ela vai ser regada, dia após dia. Muitas vezes você pode ouvir a palavra do Senhor e naquele momento não ceder, endurecer o seu coração, mas você vai para a sua casa, e quando você deita a cabeça no seu travesseiro, aquela mensagem começa a bater, e ela começa a quebrantar a sua vida, até que você não resiste, e você entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Jesus queria que eles entendessem isso. Mas Jesus ainda fala de uma outra parábola, que é a parábola da candeia. Quando a luz está acesa, no lugar certo, ela revela aquilo que estava oculto. Ela mostra aquilo que ninguém via. E Jesus agora está indo para um lugar onde todos tentaram resolver os problemas da vida daquele homem de várias formas. Como nós vimos aqui, eles tentaram prender ele com cadeias, tentaram levar ele para um lugar excluído. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus, quando ele vai relatar essa mesma história, que aquele homem era tão feroz que ninguém ousava passar por perto de onde ele estava. E muitas vezes é desse jeito que a sociedade age. Muitas vezes ela vai agir dessa forma, excluindo, colocando em cadeias, achando que essa é a solução, achando que uma cadeia vai mudar a vida de alguém, achando que a exclusão vai resolver o problema da sociedade. Aquilo que só Jesus pode resolver. Não existe cadeia, não existe exclusão que resolva aquilo que só Jesus pode resolver. Basta uma palavra do Senhor, aleluia. Eles tentaram de todas as formas solucionar, eles tentaram de todas as formas, mas Jesus liberou apenas uma palavra, aleluia, e aquele homem foi liberto. A vida daquele homem foi transformada. E o Senhor quer preparar os seus discípulos. Ele ainda vai falar da parábola da semente, do semeador que semeou, e quando ele foi dormir, quando ele foi descansar, essa semente brotou, porque ele quer mostrar que não depende de mim. É o que eu falei, não depende de mim, não depende de você. O semeador acorda no outro dia, aquela semente havia brotado, havia crescido, ele não entendeu como, porque muitas vezes nós não entendemos, mas o Evangelho é desse jeito. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é apenas palavra, ele é poder. O Evangelho, ele transforma vidas. O Evangelho liberta o cativo. O Evangelho transforma o viciado. O Evangelho transforma o bêbado, o alcoólatra. Ele restaura o casamento. Ele levanta o caído. Ele cura o enfermo. O Evangelho tem este poder. Ele não é apenas palavras, mas ele é poder de Deus. E ele ainda vai falar da parábola do grão de mostarda, para mostrar que nós não devemos olhar para o tamanho, porque muitas vezes nós olhamos e dizemos, mas é tão pouco. O Senhor Jesus foi até Gadara, mas apenas uma pessoa se converteu, os demais expulsaram ele daquele lugar.
Os demais pediram que ele saísse daquele lugar, mas ele vai falar: olha, o reino de Deus é como uma semente, a menor semente, um grão de mostarda. Mas quando é lançada na terra, ela cresce e ela produz galhos. Ela fica gigantesca e muitos podem desfrutar da sua sombra. Muitos podem desfrutar dos seus benefícios. E Jesus está preparando eles, mas quando eu olho para esse texto, eu quero destacar ainda 4 personagens desse texto. Primeiro eu quero falar a respeito daquela multidão que estava ouvindo Jesus trazer este ensino. Quem é essa multidão? São pessoas que estão seguindo Jesus por aquilo que ele pode fazer. São pessoas que gostam de Jesus. São pessoas que olham para ele e dizem: mas ele é tão bonzinho, ele fala coisas tão bonitas, eu gosto de ouvir ele. Quem nunca ouviu alguém falar dessa forma? Eu vou lá na igreja dos crentes. Eu já ouvi pessoas, quando eu fui evangelizar, dizer: não, eu vou lá na igreja dos crentes. Eu não tenho nada contra os crentes, eu gosto deles, Tanner. Eles falam umas coisas bonitas, mexem com o coração da gente. Eles são pessoas legais, são receptivas. Eu gosto de Jesus. Mas não basta gostar de Jesus. Você pode vir a esta igreja dizendo: eu amo Jesus, eu gosto, eu dou glórias a Ele. Mas se você não receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida, de nada vai adiantar. Certa feita Jesus falou para aquela multidão: vocês estão atrás de mim só por causa do pão que eu multiplico. E Ele foi duro com aquela multidão. A multidão o abandonou, começou a ir embora. De repente os discípulos junto a eles se acotovelam e falam: meu Deus, o que está acontecendo? O mestre hoje está bravo. Ele olha para os discípulos e fala: não gostaram? Se não gostaram, vocês também podem ir com eles. Pedro mais uma vez se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se só tu tens as palavras que trazem a vida eterna, se só tu tens as palavras que transformam a minha vida, se só tu tens as palavras que me dão descanso, se só tu tens as palavras que me fortalecem, se só tu tens as palavras que fortalecem o meu lar, a minha casa, que me dão esperança para continuar caminhando. É somente o Senhor que tem essas palavras. Mas ele ainda tem aqui um outro personagem, que são os moradores de Gadara. Pessoas que presenciaram os milagres de Jesus, viram tudo o que ele fez, mas o rejeitaram. E existem muitas pessoas dessa forma, que até desfrutam do milagre de Jesus, até receberam muitas vezes na sua família. Tenho testemunho: Jesus curou a minha mãe, Jesus operou o milagre, Jesus abriu as portas, a minha mãe orou, Jesus abriu as portas do emprego, hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou bem. Mas e Jesus? Não, Jesus eu não quero. Deixa ele lá para os crentes, eu não quero, eu estou bem do jeito que eu estou. E existem muitas pessoas que estão se enganando, achando que estão vivendo bem, mas não sabem que existe uma vida eterna. E aquilo que nós tomarmos de atitude aqui nesta vida vai determinar onde passaremos a nossa eternidade. Se você entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você terá uma eternidade junto a Ele. Você receberá um corpo glorificado, aleluia. Essa é a nossa esperança. Quando o Senhor voltar e nós sermos transformados, recebermos o nosso galardão, estamos juntos a Ele por toda a eternidade. Mas ainda existe uma outra eternidade para aqueles que rejeitam a Ele nesta vida. E para esses é o inferno e o lago de fogo e enxofre. Eu não posso ser delicado com aquilo que é tão sério. Irmão, mas isso é muito pesado. Pesado é eu me calar, é eu omitir essa verdade e permitir que você vá para o inferno enganado.
O Senhor te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer falar com você. É hora de você tomar uma decisão na tua vida. Chega de ficar cocheando entre dois pensamentos. Chega de uma hora estar dentro da igreja dizendo que ama Jesus, que gosta da igreja, gosta dos louvores, e depois estar pecando lá fora, adulterando, enganando, mentindo, roubando, vivendo uma vida de pecado. Chega! É hora de tomar uma decisão. Aquele que é morno, Jesus vomitará da sua boca. Ou você entrega a sua vida a Jesus, ou infelizmente o inferno te espera. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é essa: todos somos pecadores. Romanos vai ser muito claro a respeito disso. Paulo, quando escreve aos Romanos, somos todos pecadores, todos pecamos e carecemos de um Salvador. Mas tem uma boa notícia: Jesus Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo, Ele desceu a este mundo, nasceu como homem, como eu e você. Ele se entregou naquela cruz, mesmo sem merecer, para que eu e você hoje tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ser salvos do inferno, para que pudéssemos ser salvos da condenação. E essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Mas ainda eu quero destacar aqui também os discípulos. Embora existissem pessoas que andassem com Jesus apenas por interesse, e pessoas que desfrutavam do milagre, mas não o recebiam, existiam os seus discípulos. E quando nós olhamos para a vida dos discípulos, eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. Eu tenho certeza que você vai se identificar com algum momento, de alguma coisa que eles passaram, porque eles eram pessoas como nós, pessoas que erravam, pessoas que muitas vezes falavam aquilo que não devia falar, ao ponto de Jesus chegar a falar para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque Satanás estava usando a boca de Pedro, querendo impedir Jesus de ir até a cruz, de ir até a consumação daquilo que ele veio realizar. Mas era alguém que estava com Jesus. Os discípulos erravam. Os discípulos foram chamados de homens de pouca fé. Mas quando Jesus falou: se quiserem ir, vão. Se quiserem seguir a multidão, sigam. Ele disse: não, Senhor, nós não iremos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós não temos mais lugar lá no mundo. Eu só tenho vida agora junto de Ti. Eu posso estar fraco, eu posso não ter fé, mas eu não te deixo, eu não te largo por nada, aleluia. Quando eu olho para isso, eu me identifico muito. Existem dias que nós acordamos, que nós pensamos: meu Deus, hoje eu não quero saber de nada. Tem horas que a luta cansa, meu irmão. Não pense que porque nós estamos aqui em cima e pregamos a palavra e trazemos esta mensagem maravilhosa, nós não enfrentamos lutas. Nós enfrentamos lutas. Existem momentos que a dúvida vem na nossa mente. Nós somos seres humanos. A diferença está em qual vai ser a minha reação. Se eu vou ceder à dúvida, ou se eu vou obedecer à palavra. E existem dias difíceis das nossas vidas, que nós desanimamos, que nós pensamos: Senhor, eu vou parar com tudo, eu vou apenas ser um crente normal, não vou fazer nada, não vou mais pregar o Evangelho. É muita retaliação, é muito confronto, é muita luta, é muita dificuldade. Mas quando eu dobro o meu joelho, aleluia, que eu sinto o abraço do Espírito Santo, aquilo renova minhas forças, como foi lido aqui pelo Jaimir nesta noite. Ele renova as nossas forças, e nós nos levantamos para vencer, porque Ele é quem nos dá essa autoridade, aleluia. O Senhor é quem está conosco, é Ele quem nos fortalece. E ainda nós vemos mais uma pessoa, que é o endemoniado. Essa pessoa que eu falei,
que estava aprisionada, que já não tinha mais esperança. Quando ele olhava para a sociedade, o que a sociedade oferecia para ele? Cadeias, correntes, exclusão, cemitério. Era isso que a sociedade oferecia para aquele homem, olhando para a forma de vida que ele levava. Como muitas vezes eu já testemunhei aqui neste lugar, todos já conhecem o meu testemunho. Quantas vezes eu ouvi das pessoas que eu mais amava, pessoas da minha família, que diziam que o meu destino era a cadeia, era a morte. E eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram isso. Muitas pessoas ouviram da sua família: não tem solução, não tem jeito. Esse vai acabar daquele jeito que você sabe, ou é morto, ou é na cadeia. Mas um dia, os olhos graciosos do Senhor Jesus Cristo, os mesmos olhos que olharam e viram aquele homem sofrendo lá em Gadara, olharam para a tua vida, olharam para a minha vida e trouxeram libertação. E é por isso que nós testemunhamos, e é por isso que nós nos alegramos, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, aleluia. E eu quero adiantar que as minhas horas já se foram embora, e eu nem entrei na mensagem ainda, mas eu vou ser fiel ao tempo, pastor, pode ficar tranquilo. Quando o Senhor prepara eles, o Senhor agora vai atravessar para Gadara, e no meio daquele caminho eles enfrentam uma tempestade. Todos conhecem essa história, eu vou ser bem breve. O vento se levanta e o barco parece que vai afundar, mas o Senhor Jesus Cristo está dormindo lá no barco, e de repente eles estão desesperados, e eles vão para Jesus: Jesus, tu não se importa que nós pereçamos? Tu não se importa com a situação que nós estamos passando, Jesus? Acorda, Jesus, olha o que nós estamos enfrentando. Jesus se levanta e diz: homens de pouca fé, acalma-te vento, aquieta-te mar, e a bonança se veio. E eles puderam chegar do outro lado, eles puderam alcançar o caminho desejado, e eles chegaram do outro lado, mesmo depois da dificuldade, mesmo depois da tempestade, eles conseguiram chegar do outro lado. E aqui eu quero ser bem breve agora, eu quero trazer 4 verdades importantes para a vida cristã, e eu já encerro. 4 verdades que nós precisamos entender, porque muitas vezes pensamos que a vida cristã é um mar de rosas. Lá no mundo eu sofri, eu era escravo, a sociedade me oferecia cadeias, a sociedade me excluía, mas agora eu vim para a igreja, eu entreguei a minha vida para o Senhor, agora tudo vai mudar. Aí que você se engana. Muitas dificuldades podem surgir na nossa vida, e a primeira verdade que nós precisamos entender para a nossa vida cristã é que no caminho nós enfrentaremos muitas tempestades. Na nossa caminhada com Cristo, muitos ventos soprarão contra a nossa vida. O mar se levantará tentando afundar o nosso barco, como aconteceu com os discípulos. Eles estavam debaixo da palavra do Senhor Jesus, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, eles estavam com Jesus no barco, mas o vento estava soprando, as águas estavam entrando no barco, eles haviam gastado toda a sua força, eram homens experientes, e eles estavam cansados. Mas de repente, eles lembraram que Jesus estava no barco, aleluia. Eles lembraram de Jesus no meio da aflição, e eu imagino eles correndo até Jesus, dizendo: Jesus, tu não se importa, Jesus, nós estamos perecendo. E quem sabe você chegou aqui nesta noite com este questionamento: Jesus não se importa com a minha vida, Jesus não se importa com aquilo que eu estou passando. Eu já orei, eu já busquei, eu já jejuei, eu já fiz a campanha de 7 quinta-feira e nada muda. Jesus não se importa. Aleluia. Talvez você esteja pensando em parar. Talvez você esteja achando que o teu barco vai afundar.
Talvez você esteja como os discípulos, dizendo: agora não tem mais jeito, agora é o fim. Mas quando Jesus está no barco, aleluia, como diz aquele louvor, quando Jesus está no barco, o milagre acontece. Quando Jesus está no barco, o vento pode soprar, as águas podem inundar, mas o teu barco não vai afundar, porque é Jesus que está no comando desse barco, aleluia. É Jesus, não é você. Não depende da tua força, depende apenas de você clamar a Ele: Jesus, socorre-me, Jesus, ajuda-me, eu não tenho mais força, Senhor. Eu já tentei de tudo, eu já aconselhei, Senhor, eu já abracei, eu já disse eu te amo, eu já pedi perdão, Jesus, mas essa situação não muda. Me ajuda, Jesus. Jesus está no barco, aleluia, e é Ele quem acalma a tempestade, é Ele que aquieta os ventos, é Ele quem nos faz chegar do outro lado. A segunda verdade que precisamos entender é que nem todos receberão a Jesus quando pregarmos o Evangelho. Por isso Jesus fala da parábola lá dos 4 solos. Porque muitas vezes nós achamos que porque somos exemplos para os nossos filhos desde pequeno, eu já vi muita gente falando isso, que, não, se o filho está no mundo, é porque o pai não soube educar, é porque o pai não pregou a palavra, é porque o pai não ensinou. Mentira! Mentira do diabo. Eu já vi filho de homens temente a Deus, homens piedosos, casais que amavam os seus filhos, pessoas exemplares dentro da igreja que se perderam. Não deixe que o diabo traga essa culpa sobre a tua vida. Não deixe que o diabo traga esse peso sobre os teus ombros. É a tua responsabilidade clamar, orar, mas quem vai fazer a obra é o Senhor Jesus. Não depende de você, não depende das tuas forças, mas é do Senhor Jesus. Nesta noite o Senhor quer que você entenda isso. Por isso eu estou enfatizando bastante nesta noite, porque muitas vezes nós podemos achar que o meu conhecimento, a minha teologia, o meu certificado, a minha faculdade, o meu alto escalão pode mudar a situação. Nada disso tem poder. O que tem poder é o nome de Jesus, é a presença do Senhor no teu barco, é a presença do Senhor na tua casa, é a presença do Senhor na tua empresa, no teu trabalho, no teu casamento. Aleluia. Se Jesus está na tua casa, não se preocupe, na hora certa Ele vai fazer a obra. Não se desespere, continue clamando, persevere. Busque ao Senhor, não entregue essa batalha. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho mais forças, irmão, eu já orei tanto, eu já preguei a palavra, mas o meu marido não muda, não abandona essa vida. Na hora certa Jesus vai transformar, na hora certa Jesus vai libertar, aleluia. Terceira verdade: para Jesus não existem causas impossíveis. Lucas capítulo 1, versículo 37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Quem olhava para aquele homem dizia: não tem jeito, não tem solução. Quem olhava para a minha vida dizia: não tem jeito, não tem solução. Essa semana passada eu conversava com o irmão Adriano, não sei se ele está aqui, está ali atrás. Tem um testemunho maravilhoso. Uma pessoa assim que também muitos olhavam e diziam: esse não tem jeito, não tem solução. Mas está aí, um homem que ama a palavra de Deus, transformados pelo poder do Espírito Santo. O Senhor é especialista naquilo que nós dizemos que é impossível. O Senhor é especialista em quebrantar o coração mais duro. Talvez você olhe e diga: não tem jeito, não tem solução, já teve muitas feridas. O Senhor cura as feridas, aleluia. Vamos para o último tópico que eu tenho que terminar. O último tópico aqui para nós terminarmos nesta noite: Jesus vai aos lugares mais improváveis por amor a uma alma.
Nós muitas vezes não temos coragem, mas Jesus vai. Nós muitas vezes estamos como a parábola do bom samaritano. Não, eu não vou ajudar porque eu vou me contaminar, eu não posso. O que vão falar de mim se me ver levantando este homem que está caído? O que vão falar de mim se me ver evangelizando o travesti que está na esquina? O que vão falar de mim se me ver conversando com os viciados que estão lá na esquina da minha casa? Vão olhar para mim e vão dizer: o irmão Patrick, coitado, caiu de novo. Estava lá com os viciados na esquina lá. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com aquilo que vão dizer do que com o ID que o Senhor nos mandou fazer. Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com a nossa reputação do que com o evangelho do reino de Deus que tem que ser anunciado àqueles que estão em cadeias, àqueles que estão escravizados, àqueles que estão pensando em tirar a sua própria vida nesse momento. Quantas pessoas estão clamando: como eu queria abandonar essa vida. Quantas pessoas estão nesta noite nas bocas de fumo, nas cadeias dos presídios, em tantos lugares imundos que eu e você não temos coragem de entrar. Mas um dia Jesus entrou no fundo de uma cadeia para falar comigo, para me resgatar. E é desse Jesus que eu estou falando aqui nesta noite. É esse Jesus que vai aos lugares mais improváveis. É o Jesus que vai a Gadara. É o Jesus que vai à cadeia. É o Jesus que vai na boca de fumo. É o Jesus que entra naquela casa destruída. Tudo para resgatar uma vida. Se coloca em pé nesta noite. Porque o preço foi alto. Não foi barato. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo lugar onde elas estão. E dizemos que as pessoas não têm valor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Talvez você ouviu a sua vida inteira que você não tinha valor, que você não tinha solução, mas a palavra do Senhor está te dizendo nesta noite: você foi comprado pelo sangue. Não foi prata, não foi ouro. Você tem um valor, e o teu valor é preço de sangue. Jesus Cristo derramou o seu sangue naquela cruz para te libertar da condenação do pecado, para salvar a tua alma, para arrebentar as cadeias, para te tirar da exclusão e te trazer para uma família chamada igreja, chamada corpo de Cristo. Aleluia! E eu quero rapidamente perguntar aqui nesta noite: existe alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e deseja entregar a sua vida a Ele nesta noite? Vem aqui para frente, nós vamos estar orando por você. Eu não posso terminar uma mensagem sem fazer o apelo, e eu quero ser muito breve, porque já passou o meu tempo. Existe alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Não temos ninguém? Alguém que deseja? Não temos? Nós vamos estar orando. Nós vamos orar. Que o Senhor venha te conceder uma outra oportunidade. Que esta palavra venha trabalhar no seu coração. E que você venha tomar uma decisão. Eu não estou aqui querendo mexer com o teu emocionalismo, longe disso. Eu não gosto dessas coisas, de mexer com o emocionalismo, porque quem vem pela emoção se desvia quando a emoção acaba. Agora, se você vem pelo poder da palavra na tua vida, você não se desvia, meu irmão. A palavra que transforma é a palavra que sustenta. A palavra que transforma é a palavra que direciona. A palavra que transforma é a palavra que santifica. A palavra que transforma é a palavra que limpa. A palavra que transforma é a palavra que nos fortalece. E nós vamos estar orando neste momento. E eu quero que aí onde você está agora, você curve a sua cabeça e você faça uma reflexão de como está a sua vida neste momento. Será que você está vindo à igreja apenas porque você gosta dos crentes? Porque você acha bonito os hinos que são cantados aqui? Ou porque você realmente quer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?
Peça para Ele, e Ele vai te fortalecer. Se você não tem forças agora, Ele vai te dar forças para você tomar essa atitude. Pai glorioso, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra bendita que alcançou os nossos corações nesta noite. Pai querido, que esta palavra, meu Deus, venha trazer transformação nas vidas. Eu sei, Senhor, meu Deus, que esta palavra não foi em vão. Eu sei que ela alcançou corações aqui nesta noite, meu Deus. Eu sei que existem pessoas que estavam em situação desesperada, mas a tua palavra trouxe paz. A tua palavra trouxe alento, a tua palavra trouxe fortaleza neste momento, trouxe esperança. Pai querido, ajuda o teu filho, meu Deus, que ele possa, Senhor, meu Deus, tomar uma decisão, que ele possa, ó Pai querido, abandonar, Senhor, este lugar de indecisão e se colocar nos teus pés, que é o melhor lugar que nós podemos estar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu filho Jesus Cristo. Estava longe.